Aleluia. Oh Pai, nós celebramos o Teu nome, nós glorificamos ao Senhor, nós reconhecemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós estamos bem certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente século, nem as do porvir poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela honra que o Senhor tem nos dado de Te servir. Obrigado, Senhor, porque nós somos vitoriosos em Ti. O Senhor nos fez mais do que vencedores. O Senhor firmou os nossos pés na rocha. E hoje nós estamos em Ti, Senhor. Tu és a nossa segurança. Tu és o nosso refúgio, o socorro bem presente. Nada poderá nos atingir. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque Tu estás conosco. Tu és a nossa fortaleza, o nosso Deus forte. Obrigado, Senhor, porque as muitas circunstâncias, as muitas dificuldades não poderão nos atingir, porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Obrigado, Senhor, pela Tua proteção, pela Tua segurança. Os nossos olhos estão postos em Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós não confiamos na força do nosso braço. Nós confiamos no Senhor dos exércitos, o Senhor forte e valente. Nós confiamos naquele que é o Rei da glória, aquele que é poderoso nas batalhas, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Oh Senhor, nós estamos firmados em Ti. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelo Senhor alcançando as nossas vidas, pelos corações sendo ministrados por Ti. Eu Te agradeço, Senhor, pela Tua santa palavra, por luz chegando aos nossos olhos, para enxergarmos a beleza do nosso Redentor. Obrigado, Paizinho querido, no nome santo de Jesus, o nosso maravilhoso Redentor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém, meus irmãos? Sobre você, sobre os seus familiares, sobre você que está em casa, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, que você seja inundado pelo mover de Deus, pela graça do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, esse é o dia que o Senhor fez, irmãos, para que pudéssemos nos alegrar nele. Aleluia, para que pudéssemos buscar a sua face. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom demais. E aí, você está bem? Amém, aleluia. Pela manhã nós tivemos um culto maravilhoso, Polly ministrou aqui a palavra do Senhor, foi uma grande bênção, um mover de Deus. Sempre que ela ministra, Deus tem comunicado verdades poderosas para os nossos corações, amém? Se você não assistiu a ministração pela manhã, eu quero incentivar você a ir lá no nosso canal no YouTube, Verbo Paulista, e assistir às nossas ministrações, amém? Aproveite e compartilha, irmãos. No lugar de estar compartilhando besteira, de briga, de política, compartilha a palavra de Deus, gente. Vai lá no nosso canal, o canal do YouTube, Verbo Paulista, compartilha no WhatsApp, Facebook, Instagram, todo canto. Amém, gente? Para de estar brigando por política, porque esse pessoal entra aí, ganha e esquece de você e não quer nem saber. Então, compartilha a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não somos contra os políticos, Deus estabelece autoridades, mas abandona essas paixões e fica com a paixão pela palavra de Deus, amém? Não tenha nenhum Deus, não tenha nenhum ídolo, né, diante de você, não coloque nenhum político como teu ídolo, porque isso não é bíblico, amém? Glória a Deus, Deus é bom demais, aleluia.
Então, irmãos, nós estamos na nossa missão. E a minha missão é expor a palavra de Deus. Amém? Nós iremos dar continuidade à exposição bíblica de Colossenses. Nós estamos no capítulo 3. Agora nós veremos do versículo 5 ao 11. Amém? No domingo passado eu ministrei Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4. E vimos tantas riquezas, tantas verdades poderosas. Hoje nós falaremos de Colossenses capítulo 3, versículo 5 ao 11. Aleluia. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 5 ao 11, diz a palavra do Senhor. Logo mais eu mostro o slide com a subdivisão que eu apresento. Olha só, o que é que a palavra de Deus diz? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele vai listar algumas dessas características dessa natureza terrena. Ele diz, prostituição. Tem uma versão que diz impureza sexual. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Próximo verso. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E verso 11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém? Essa é a porção das Escrituras que nós iremos expor nessa noite. Amém? Eu tenho uma grande missão, que é expor esses versículos, falar de uma coisa leve, tranquila, né? Falar sobre carnalidade. Eita Jesus! Pode colocar o slide, por favor. Eu dei um tema para essa exposição de hoje, de Colossenses capítulo 3, versículos 5 ao 11. O tema é o seguinte: a pureza, pode passar, é pureza, aleluia, pureza pessoal à luz da nova posição em Cristo Jesus. Diga comigo, pureza pessoal à luz da nova posição em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, no capítulo 3 todo de Colossenses, nós veremos, agora nós estamos expondo a pureza pessoal, mas depois Paulo vai falar sobre a pureza no trato com os irmãos. Depois Paulo vai falar sobre a pureza no trato no casamento. Depois Paulo vai falar sobre o trato e a pureza com os filhos. Depois Paulo vai falar sobre a pureza e o tratamento com os servos e com os senhores. Amém? Então esse capítulo 3 é rico, tem muita aplicação para as nossas vidas. Agora é pessoal, agora não está falando de como você lida com as pessoas, não está falando como você se comporta no casamento, não está falando como você se comporta com os irmãos da igreja, com o seu funcionário, com o seu patrão, mas agora Paulo está falando como você se porta. Amém? Diante de Deus, está falando sobre a sua postura, sobre a nossa postura diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pureza pessoal à luz da nova posição em Cristo Jesus. Do versículo 5 ao versículo 7, eu enfatizei essa expressão aí, mortificai. Mortificai. E daí nós iremos apresentar algumas verdades que existem aqui no próprio texto. Olha, glória a Deus, nós temos a presença ali do pastor Mike, aleluia. Deus abençoe, homem de Deus, glória a Deus por você e sua família, amém? Então, mortificai. Alguém já teve a experiência de dormir em cima do braço? Já? E quando você acorda, você tem a sensação
de que você perdeu o seu braço. E você tenta movimentar ele e ele tá morto. E aí passa um tempo e você começa a movimentar, fazer algo assim para ver se o sangue circula melhor, não é isso? Vai massageando, isso mesmo. E aí ele volta com a força que ele tinha antes, não é isso? Essa expressão aqui, mortificai, eliminai, algumas versões falam, seria basicamente isso. Faça morrer os vossos membros que estão sobre a terra. E essa morte, ela é metafórica, ainda que tenha um sentido, uma aplicação literal, mas é metafórica. Parece aqui que Paulo está lembrando de algo que Jesus falou em outro momento. Vocês lembram que Jesus disse assim, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se tua mão te faz pecar, arranca, não é isso? Pois é melhor você ir para o céu sem um olho, sem uma mão, sem um braço, do que você ir para o inferno com o corpo todo. Na história da igreja, houve um tempo que interpretaram essa fala de Jesus de maneira errônea. E muitos líderes, monges da história da igreja, eles literalmente arrancavam, decepavam partes do seu corpo em obediência àquilo que a palavra de Deus estava dizendo. Mas, na verdade, era só uma má interpretação. Porque se assim o fosse, a gente ia ter que matar o corpo todo. Porque não só a mão que faz pecar, o olho, a cabeça, a mente, o pé. Então, gente, é uma maneira metafórica, mas tem um sentido literal. E qual é o sentido, qual é a aplicação, literal? A aplicação é: faça morrer aquilo que é natural dessa terra, desse mundo caído, desse sistema cujo governante, o Deus, é Satanás. Amém, gente? Aí ele vai falar aqui, ele vai listar um pouco desses membros que estão sobre a terra. Ele vai explicar. A fornicação, eu gosto dessa versão. O texto fiel diz: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Eu quero começar focando um pouco aqui nesses tópicos e vamos caminhando, amém? Vamos lá. Primeira coisa, você já sabe que você nasceu de novo, tem a vida de Deus no seu coração, amém? É crente. Mas quem aqui se converteu e quando chegou em casa, que olhou no espelho, você estava com um corpo transformado, glorificado, brilhando com a glória de Cristo? Já aconteceu isso com alguém aqui, né, quando se converteu? Não. Por quê? Porque a conversão, ela acontece primeiro no interior do homem, primeiro ele nasce de novo, primeiro ele tem a vida transformada, ele recebe a salvação no coração. A mente dele vai ser transformada pela palavra, pensando os pensamentos de Cristo. E o corpo dele deve ser colocado em sujeição à palavra de Deus. E no futuro, esse corpo vai ser transformado. E então vai receber a salvação. Amém? A transformação do corpo. Paulo fala que nós aguardamos a salvação do nosso corpo, a redenção do nosso corpo. Amém? É quando esse corpo vai ser revestido de imortalidade. E então a gente não vai ter mais a possibilidade de tentação nem de pecado nesse corpo. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos uma missão. E uma das nossas missões corresponde a mortificar o nosso corpo, fazer morrer a nossa natureza terrena. Amém, gente? E Paulo cita algumas dessas naturezas, desses comportamentos, dessas posturas. Ele usa a palavra fornicação. A palavra grega aqui é a mesma, fornicação. No texto fiel utiliza fornicação, em outros utiliza prostituição. Prostituição é amplo. Diga comigo, fornicação. Pastor, o que é fornicar? Vamos lá.
A Bíblia chama, primeiro que toda a lista que a palavra de Deus vai citar embaixo, está associado a membros terrenos, coisas desse mundo, aquilo que não foi transformado. Amém, gente? Está associada a os vossos membros que estão sobre a terra, coisas associadas à natureza caída. Bom, Paulo está falando e está estimulando na igreja uma vida de santidade. E ele está dizendo que nós não devemos viver na prática da prostituição ou da fornicação. Veja, um casal de namorados que estão na igreja e eles namoram e não há nenhum problema em eles namorarem, não há nenhuma proibição bíblica para o namoro, mas existe uma proibição bíblica para a fornicação. É o ato sexual antes do casamento. Então, qualquer pessoa que não é casada, mas tem relação sexual, ela está fornicando, ela está na realidade de prostituição. E isso é algo que é carnal, terreno, que precisa, se é um crente que está vivendo assim, ele precisa mudar. Ele precisa mudar o procedimento dele em relação a isso. Aí a gente fala de quem está namorando, mas tem pessoas que não estão namorando e estão fornicando da mesma forma. Porque a primeira oportunidade que tem de conhecer uma mulher, de conhecer um homem, o que é que essa pessoa faz? Tem relação sexual. Empresta o seu corpo para qualquer um que chega. E nós não somos, depois que nós nascemos de novo, nós somos considerados a noiva de Cristo e não a prostituta do mundo. Amém? Então, essa deve ser a postura do cristão segundo as Escrituras. Se você não está gostando do que eu estou falando, você não está gostando do que está na Bíblia. Amém? E se eu estou te deixando desconfortável com isso, eu dou glória a Deus por estar pregando a palavra de Deus. Se eu estivesse aqui falando, você vai prosperar, dinheiro vai chegar, recebe, estava vocês gritando e sapateando. Mas só porque eu estou falando sobre procedimento cristão e santidade, vocês estão calados e alguns baixam a cabeça quando eu estou olhando. Mas eu não negocio a verdade do Evangelho. Amém? Eu não negocio a verdade do Evangelho e eu vou falar a palavra de Deus. E se você vier congregar nessa igreja, você vai ouvir pregação bíblica. Amém? Pastor, tá brabo? Não, estou não, gente. Estou pregando a palavra só. Aleluia. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E uma dessas práticas é a fornicação ou a prostituição. Isso se estende para outras coisas que Paulo cita, a expressão impureza também. Isso se estende para pornografia. Isso se estende também para olhares que desejam a vida de outras pessoas. Isso se estende para outras áreas que nós precisamos ter bastante cuidado, irmãos, porque isso é bíblico. A palavra de Deus rejeita esse tipo de procedimento. Amém, gente? Essas práticas. Agora, minha missão não é te condenar, porque em Cristo não há condenação. Mas uma vez que você nasceu de novo, não faz sentido você viver como ímpio. Amém? Então, Paulo aqui ainda fala sobre outras coisas, ele vai listar outras coisas. Você pode perceber também Paulo falando sobre afeição desordenada. Existem alguns comportamentos, algumas vontades, algumas posturas que a gente precisa mudar e procurar cumprir o Evangelho de Cristo. É um engano pensar que, porque Paulo fala que nós estamos debaixo da graça, porque Paulo enfatiza que não é mérito do homem, é tudo por causa de Cristo e em Cristo, é um engano pensar que isso quer dizer que nós não precisamos ter uma postura de santidade. Mas não é assim, irmãos. Cristo nos chamou, por mais que Ele nos dá a graça
e que graciosamente Ele nos chamou para vivermos o Evangelho dEle, Ele nos chamou também para praticarmos aquilo que a palavra dEle diz. Amém? Aleluia! Glória a Deus! É muito interessante isso, irmãos, porque se você já dirigiu sem habilitação, você, por mais que tenha a alegria e os momentos de emoção quando você dirige, mas você anda condenado. É assim? Você anda desconfiado. Você sabe que está errado, mas você fica... Eu fui fazer uma coisa boa. Eu fui comprar um remédio para uma pessoa que estava doente. Eu sei porque eu já dirigi sem habilitação, viu, gente? Esse pecado aí, né, o vaso mago já foi também nele. Então, quando você está habilitado, eu até já falei isso aqui, você passa na frente do policial querendo que ele pare você, né? Mostrando sua CNH. Mas é tão interessante isso que o brasileiro é algo interessante, é algo a ser estudado. Como não existe uma lei, tanto na questão de trânsito como lei no geral, que consiga preencher todas as questões, todas as lacunas, então toda lei vai ter as suas brechas. É isso? Aí os brasileiros se utilizam das brechas para fazer coisa que é ruim para eles. Eu sei que eu vou falar, vai mexer com gente aí, aleluia. Veja só, o Código de Trânsito diz que não se pode pilotar moto nem dirigir carro com chinelo. Não é isso? Aí não fala nada sobre descalço. Olha o que a pessoa faz. A pessoa vai de chinelo, quando vê que tem o guarda, tira e coloca em cima e fica descalço. Por quê? Porque isso é uma brecha. Não existe uma lei dizendo, vá lá e pilote só de chinelo. Mas como é uma brecha, o guarda, o agente de trânsito não pode multar. Porque a pessoa está em uma brecha. Se é brecha, subentende que não há lei que estabeleça nenhuma punição. Então, o brasileiro gosta de viver no perigo. Agora, se a pessoa com sapato, com tênis, se a pessoa que está com uma roupa adequada, com um equipamento adequado, se ele está pilotando uma moto e ele cai, já se machuca? Imagine descalço. Eu estava em um hospital lá em Arco Verde uma vez, um amigo meu sofreu um acidente de moto e ele ficou numa ala que tinha várias pessoas que tinham sofrido acidente de moto e cada um contando sua história. Aí um deles disse a mim que foi tirar um fino numa pedra. Aí ele disse que foi tirar um fino numa pedra e quando olhou a perna ficou. Porque primeiro ele estava sem a vestimenta adequada, estava sem o calçado adequado e então ele foi tirar um fino numa pedra. E ele disse que quando olhou, o pé fez assim. Ele estava descalço. E a situação dele foi bem complicada. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque tem muita gente que gosta de andar nessa linha de perigo. Já que não há nenhuma lei que diga que não pode namorar, não há nenhuma lei que diga nada sobre isso, então eu vou ficar aqui nesse meio. Vai lá, nesse meio. Estou aqui. Não, estou só namorando, não estou fazendo nada demais. Certo, tudo bem. Só que vai avançando mais um pouco. Vai avançando mais um pouco. E eu sei que o que eu vou falar novamente não vão gostar. Aleluia. Mais insensatez ainda são os pais, crentes, que deixam os filhos adolescentes, crentes, viajarem com o namorado. Viaja com o namorado e ainda ficam postando na internet. Viaja com o namorado, dorme na mesma casa de praia juntos.
Complicado, né, gente? Aí depois fala, não sei o que aconteceu com minha filha, ela engravidou. Sabe não. Você só não forrou a cama. Só faltou você jogar o preservativo assim, ó. Misericórdia. Porque hoje em dia os pais, eles não querem aplicar aquilo que a palavra de Deus diz. Aí falam, isso é besteira. Se eu prender, vai fazer pior. Não é prender, é ensinar. É instruir. É fazer o que é bíblico. É igual uma mãe, uma vez, que falou comigo que presenciou o filho assistindo um filme pornô e ela disse que não fez nada, deixou para não incomodar ele. O menino crente, a mãe crente, foi chegando, viu? Ela voltou, deixou. Deixa ele lá. Deixa ele terminar, né? Não, gente. Nós estamos perdendo as rédeas da nossa casa quando nós abrimos mão daquilo que é princípio bíblico. E isso não pode acontecer. Amém, gente? Da mesma forma em um casamento. Quando a pessoa é casada, mas se submete a todo tipo de prática no casamento para agradar o cônjuge. Para dizer assim, não, senão ele me deixa, não, senão ela me deixa. Eu aconselhei uma vez um casal, não foi daqui, graças a Deus, aleluia, de outro lugar, que a proposta do marido foi trazer uma terceira pessoa para o relacionamento. Crentes há 22 anos. Ele queria que uma outra pessoa se relacionasse com a mulher dele e ele ficasse assistindo. Diga comigo, impureza. Diga comigo, prostituição. Misericórdia, irmãos. Resumindo, ele queria chamar alguém para cometer adultério. Basicamente é isso. O crente casado não tem a autorização de ver a nudez de outra pessoa, senão do seu cônjuge. Por essa razão que não cabe dentro de um relacionamento nenhuma outra nudez, senão a do cônjuge. Amém? Então não pode trazer um filme, vamos assistir, vamos ver igual o filme. Não, isso é impureza. Isso é prostituição. Isso é adultério. Está desejando outra pessoa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Havia concupiscência, Paulo fala, esse desejo desordenado, esse desejo desenfreado que acontece também. E a avareza, que é a idolatria. Isso aqui não tem na igreja, não. Tem avareza na igreja, gente? Tem não, né? Idolatria, pessoas que idolatram o dinheiro, que vivem em torno do dinheiro. O dinheiro é tudo, é o rei da pessoa. Tem pessoas, gente, que se utilizam de cenários tristes, desastrosos, de desastres naturais, de tudo isso, para extrair dinheiro das pessoas. Em toda oportunidade, tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Misericórdia. A pessoa está desanimada, está triste, está angustiada. Se você der um faz-me rir, se você der um dinheiro, a pessoa está feliz, dança, celebra, muda até a voz. Deixa eu só dizer algo para você. O dinheiro não pode ditar a tua alegria. O dinheiro não pode ditar, irmãos, a tua felicidade. Você utiliza o dinheiro, você usa o dinheiro, você é senhor do dinheiro, mas ele não pode te dominar, ele não pode ser o teu senhor, ele não pode ser o teu mestre. Tem muitas pessoas que vivem dessa forma, gente. Que tudo é dinheiro, tudo que vai fazer é dinheiro, misericórdia. Eu e Dayana, a gente já viajou com algumas pessoas e o teste da honra é a convivência, amém? Quer testar a honra de alguém? Conviva com essa pessoa. E aí a gente fez uma viagem com os irmãos, uma vez. A idolatria por dinheiro e por comida era tão sério. Que misericórdia, gente. Crente deve fazer questão de passar na frente e pagar para o outro.
deve fazer questão de abençoar a vida do outro. Esse casal que a gente viajou e Daiane fazia questão de contar quanto deu e dividia. 3,50 para cada um. Aí vinha com as moedinhas, está aqui meus 3,50, Saulo. Eu disse, não, pode deixar que eu pago. Porque tem o dinheiro como senhor da vida deles. Isso é idolatria, gente. E depois fala dos católicos. Mas está sendo idólatra do mesmo jeito, porque está adorando recurso, está adorando dinheiro, está adorando roupa, está adorando os bens dessa vida, carro, misericórdia. Tocou no carro, fica endemoniado. Tem irmão que trata o carro melhor do que a esposa. Alisa mais o carro, é tanto polimento no carro, não pode fazer nada, a mulher não pode nem tocar direito. Você está batendo na porta com muita força. Você não pode fazer isso. Meu carro. Isso é idolatria, gente. Veja, eu não estou falando que você não pode ter zelo pelas coisas que Deus tem te dado. Amém, gente? Zelo é uma coisa. A idolatria é outra. E Deus não nos chamou para essa prática. Amém, gente? Então, abandone esse tipo de coisa. Isso é avareza. Isso é idolatria. Então, tem muita gente que vive em torno dessas coisas. Tudo é dinheiro, 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 dinheiro. Olha, tá bom. Você está olhando para mim desconfiado, mas deixa eu dizer algo para você. Veja só. Quer saber o que é que você idolatra? Você para pensar o que você mais falou e meditou o dia todo. Essa é a tua paixão. Ah, né? Se de 100 palavras, 99 é só dinheiro, dinheiro, comida, carro. Então essa é a tua paixão. Mas nós devemos entender, irmãos, que o Senhor é quem nos dá força para adquirirmos riquezas. O Senhor é quem é a nossa fonte, Ele que é o nosso mestre. Amém, gente? Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Eu disse que era uma missão difícil, né? E eu estou no primeiro versículo. Vamos avançar mais um pouco. Ainda, Paulo fala no versículo 6. Ele cita essa lista, né, no versículo 5. No versículo 6 ele diz assim: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, por mais que nós estejamos aqui rindo, com a cara meio amarela, né, desconfiado, mas Paulo está dizendo que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. E nós não somos tratados mais como filhos da desobediência, nós somos tratados como filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus. Antes nós éramos filhos da desobediência. Outrora escravos do pecado, agora transformados em servos da justiça, diz a Bíblia. Então agora, irmãos, nós temos uma outra realidade, nós não somos filhos da desobediência, mas a Bíblia fala que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Eu quero pontuar a expressão ira de Deus. Tem gente que pensa que Deus é mau se ele irar-se. Tem gente que atribui tudo a Satanás e Deus fica do outro lado só esperando Satanás bagunçar tudo para Deus poder fazer alguma coisa. Tem gente que atribui tudo ao homem e tudo é por causa do homem, é coisa do homem. Mas você sabia que existe a ira de Deus? E a ira de Deus é bíblica? Você sabia que não vai ser Satanás que vai lançar as pessoas no inferno? Satanás não é juiz para fazer isso. Quem faz isso é o juiz. Amém. Ninguém se lança no inferno. Sabe de uma coisa, eu quero ir para o inferno. Não, não é isso. Haverá um juiz que vai lançar essas pessoas. Aleluia. A Bíblia diz, Mateus 10, verso 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, verso 28, tá aí se alguém não acredita. Amém, gente? O Senhor, no fim dos tempos,
olha o texto, verso 28. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém? Então, o Senhor é o justo juiz. Ele diz: minha é a vingança, eu retribuirei. Amém, gente? Então, a Bíblia fala que o Senhor, Ele julgará com justiça os povos da terra. A Bíblia fala que a ira de Deus se levantará contra toda impiedade. A Bíblia mostra que Deus, Ele vai julgar e os ímpios darão conta ao Senhor por cada palavra ímpia que proferiram contra Ele. Então, o juiz de toda a terra há de se manifestar. E Ele não é mau por isso. Um juiz que não pune o mal é um juiz mau. Deus, quando punir o mal, isso vai revelar a sua bondade, o seu caráter justo. Porque um juiz que passa a mão em um estuprador é um juiz conivente, é um juiz mau, é um juiz corrupto. Um juiz é bom quando ele pega todas as provas, toda a situação, e ele então julga com justiça. Esse é um juiz bom. E o nosso Deus que é bom, Ele vai julgar com justiça. Amém? Ele vai julgar com justiça os povos da terra. Para você ter uma noção, haverá um momento de juízo de Deus, que a Bíblia chama de o grande dia da cólera de Deus. Apocalipse capítulo 15, juízo das taças. Não precisa você abrir, mas lá vai falar sobre isso. Chegou o grande dia da cólera de Deus, o juízo de Deus que vai se manifestar. Um desses juízos que vai se manifestar, ele será tão severo que os homens vão se queimar por causa do intenso calor, e eles, no meio de tudo isso, vão blasfemar o nome de Deus. Eles não vão se arrepender, eles não vão dar glória a Deus, pelo contrário, eles vão blasfemar o nome daquele que criou todas as coisas. Então diga comigo: a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Então, Paulo diz: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência? Quais coisas? A idolatria, a impureza, a avareza, a fornicação, a afeição desordenada, a vil concupiscência. Sobre essas coisas vem a ira de Deus. Deus, irmãos, Ele é o Senhor da história. Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Nós, da Palavra da Fé, nós enfatizamos muito a bondade de Deus. E é verdade, Deus é bom. Mas nós temos esquecido uma outra face de Deus. Amém? Deixa eu só dizer isso para você. Eu cresci na Batista, fui para a Assembleia e depois fui para o Verbo. Cheguei na Batista, não tocavam nesse assunto. Cheguei na Assembleia de Deus, Deus mata, Deus fere, Deus arranca, Deus tira, Deus bota no leito, Deus tira do leito. Deus coloca no moinho, Deus tira do moinho, Deus prova, Deus deixa de provar. Era assim. Cheguei no Verbo da Vida, Deus é bom, Deus é amável, Deus é isso, Deus não tenta, Deus não prova, Deus não mata, Deus não fere, Deus não... essa coisa toda. Aí eu digo que é assim, ó, eu estava aqui em um extremo. Deus mata, Deus fere, tudo que acontece de bom e de mal é Deus que está causando. Era aqui, esse extremo. Aí eu fui para a Palavra da Fé me puxou lá para o outro lado. Deus é bom, 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 Deus é bom. Aí eu estou só aqui, Deus é bom. Ele é tão bom. Deus é maravilhoso. Deus não, julgar, vingar. Não, Deus não faz isso não, isso é coisa do homem. Só que a Bíblia nos chama para o equilíbrio. E o equilíbrio, Paulo diz: considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Bondade para os obedientes e severidade para os desobedientes. Diga glória a Deus. Esse é um texto de Romanos. Deixa eu ver se eu encontro essa referência, que vocês ficaram olhando para mim desconfiados, né? Se alguém encontrar primeiro, é só colocar. Considerai. Deixa eu ver se eu encontro aqui.
Aleluia. Romanos 11, verso 22. Olha só. Considerai, pois, o que mesmo? A bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. E para contigo, a benignidade. Se permanecerdes na sua benignidade, de outra forma, de outra maneira, também tu serás cortado. Diga comigo, bondade, severidade. Então, nós não podemos cair no extremo de só pensar que Deus é um Deus que está causando severidade, que é um Deus irado, ou pensar só que Deus é um Deus bom e que não vai causar nenhuma ira no fim dos tempos. De Deus não se zomba, diz as Escrituras. Aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. Deus não é só pai, ele também é juiz. Que possamos provar a sua face de pai e não a sua face de juiz. Porque ele julga e peleja com justiça. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, todas as vezes que alguém falar sobre essas coisas, considere, Deus é bom, mas ele também é justo, é o juiz sobre toda a terra. Amém? Na carta à igreja, eita Jesus, na carta à igreja de Filadélfia, deixa eu ver aqui, se eu lembrar, viu gente? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Na igreja de Tiatira, a carta à igreja em Tiatira, Jesus fala algo bem forte. Vamos lá, né? Bora lá, por favor, coloca aí, Apocalipse capítulo 2. Eu não queria ir não, mas vamos, né? Apocalipse capítulo 2. Pode passar mais um pouco. Aleluia. Deixa eu ver o texto qual é para eu ir exato. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui a igreja de Tiatira, gente. Deixa eu ver se é o verso 22. Olha, por favor, o verso 18. Isso aqui é Jesus falando. Amém, gente? Amém. Estão comigo? Amém. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus. Diga comigo, quem vai falar agora? É Jesus, o Filho de Deus. Diga, não é o diabo. Veja o que é que ele diz. O Filho de Deus, ele diz assim, ó: aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Pode passar o próximo. Eu conheço as tuas obras, e o amor e serviço, a fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Diga comigo, ele elogiou. Agora ele vai fazer a crítica. Mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti, que deixastes essa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. Será que é Satanás ali falando? Será que ali é Satanás que vai causar essas coisas? Será que é o diabo que causa essas coisas? Ou ali está falando daquele que conhece todas as coisas, que chama-se Jesus Cristo? Eu estou mostrando outra face para você que a gente muitas vezes não aprende. Estou mostrando a face da ira de Deus. Amém? Pode olhar em 50 dicionários. Isso aqui é o meu texto. É Apocalipse, gente. Eu dediquei 10 anos da minha vida para Apocalipse. Em um momento, eu vou pregar só sobre essas igrejas. Mas eu dediquei uma média de 50 páginas só para falar sobre essa igreja. Então, aqui,
Pode olhar a versão, o problema não é versão, não é tradução, pode olhar para o inglês, pode olhar 200 versões, todas vai dizer a mesma coisa. Ferirei os seus filhos, matarei os seus filhos, colocarei de cama e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Aleluia. E cadê a bondade de Deus nisso? O juiz não é mau quando ele julga com justiça. Ele é justo e verdadeiro em todos os seus caminhos. Amém? Aleluia. Respira fundo agora. Agora assim, disfarçadamente, você olha para o seu irmão e fala assim: ele julga e peleja com justiça. Vigia. Eita Jesus. Nós precisamos ter esse temor. Amém, gente? Precisamos ter um temor ao Senhor e à sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais. Aleluia. Volta lá para Colossenses. Aleluia. Capítulo 3. Vamos continuar. Aleluia. Eu disse que é uma missão difícil, né? Terminar esse texto. Meu Jesus Cristo. Versículo 7. 3, verso 7. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando vivieis nelas. Dá um glória a Deus, gente. Porque a Bíblia nos trata como alguém que andou nessas coisas. Amém? Então diga comigo: eu não ando em prostituição. Diga: eu não ando em impureza. Diga: eu não ando com desejo desenfreado. Aleluia. Esse era o velho homem, amém, gente? O velho homem andava assim, mas a gente não anda mais. Pode colocar o slide, a subdivisão que eu apresento. Ainda tem mais um tópico que é a expressão despojai-vos. Eu gosto disso aqui, despojai-vos, que Paulo utiliza. Está no verso 8 e 9. Diz assim, ó. Agora, eu gosto disso aqui, porque esse agora, ele está falando dessa nova vida em Cristo Jesus. Amém, gente? Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas. Quais coisas nós devemos abandonar igualmente? A ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no nosso falar. Aí Paulo ainda vai citar outras coisas. Ele fala: não mintais uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Tanta riqueza tem aqui, gente, para a gente extrair. Eita Jesus. Eu queria terminar hoje. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Bom, agora, irmãos, com essa realidade que você tem, você pode abandonar essas coisas. Alguém já assistiu um filme bem antigo chamado Esqueceram de Mim? Já? 1, 2, né? 3. Não sei nem se tem o 3. Acho que tem 2, né? Quando eu era pequeno, eu assisti esse filme. É uma criança que os pais foram viajar de férias e esqueceram da criança em casa. Esqueceram de mim. Nós devemos fazer isso com essas práticas. A expressão é abandonar. A expressão é abandonar mesmo. É o mesmo que esquecer, deixar de lado. Nós ficamos surpresos quando nós sabemos de uma mãe que abandonou os filhos, que abandonou um filho na frente de uma casa. Nós ficamos surpresos. Mas a expressão que Paulo fala aqui é essa. É literalmente: abandone, deixe essas coisas. Quais coisas? A ira. Diga comigo: a ira. Veja que a ira que ele está falando aqui não é a ira no sentido da ira, a gente chama de ira santa, que é quando a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Há um limite que a gente não sabe aferir nessa ira. Mas o que não pode é pular para o pecado. Eu já fiquei indignado com coisas. Você já ficou, gente?
Também, Cristo ficou, ele pegou um chicote e saiu expulsando o pessoal que estava na casa de Deus, fazendo dela um covil de salteadores. Então existe uma ira, a gente fica irado com algumas coisas, não sei se isso acontece com vocês. Comigo já aconteceu, você fica com vontade, eu vou chegar lá, vou fazer isso e aquilo outro, aí você freia. O problema é dar esse outro passo, que não pode ser feito, amém, gente? É igual na igreja, né? Briga com o irmão, com a irmã e fala assim, hoje à noite ela vai ver. Hoje eu vou encontrar ela, eu vou dizer na cara dela. Hoje não me passa. Está pensando o quê? Aí quando chega na hora, Pai do Senhor, benção. Aí sai. Aí quem não conhece, quem é ímpio, que sabe de alguma situação, fala assim, tu é muito besta. Tu devia ter lá falado mesmo. Mas isso é o cão falando, viu, gente? O crente, ele é pacificador. Amém? É pacificador, é alguém que vai facilitar as coisas, né? Vai procurar a paz, não vai promover a guerra, né? Procurar a paz. Amém. Aleluia. É pacificador, passa por uma situação que poderia ser uma guerra, aí ele modifica aquilo dali, deixa para lá, irmão, Deus abençoe você, Deus abençoe seu coração, vá na bênção, aleluia. Eita Jesus. Ah, não, está fazendo ruindade comigo, vou fazer também, hein? Colocando lixo na frente da minha casa, eu agora só coloco o meu lixo lá, na frente da casa dela, para ela aprender. A gente precisa ter um olhar, irmãos, de ser um pacificador. Amém, gente? Aleluia. Glória a Deus. Eita Jesus, meu Jesus Cristo, me segura, Jeová. Aleluia. Quando eu era da Assembleia de Deus, o assembleiano raiz tem coisa que ele fica indignado mesmo. E a gente morava em um lugar que tinha ao lado da nossa casa um terreiro de macumba. Tinha um terreiro lá. Baixavam uns espíritos lá. E quando começava uma determinada hora, eles começavam a bater um tambor lá. E a gente, crente, assembleano roxo, para poder medir forças, a gente pegava uma caixa de som e colocava no muro. E colocava esse louvor que as irmãs assembleanas cantaram aqui hoje. Deus vai na frente. Cantaram hoje de manhã. As irmãs assembleanas. Aí os espíritos lá não baixavam, né? Aí vinha alguém depois, tem como vocês baixar o som um pouquinho? Não baixou nada. Baixar o quê? Então, gente, existe um tipo de ira que é aceitável, tá certo? Até determinado momento existe um tipo de ira que é aceitável. Agora não pode fazer disso ir para o pecado. Amém, gente? Aí Paulo fala, né, sobre abandonar a ira, a indignação, a maldade. Você conhece crente que faz maldade? Não era para ter, não, mas tem. Mas tem. A expressão de maldade aqui que Paulo fala é igual quando eu era pequeno, minha mãe falava assim, você está fazendo arte. Era quando eu estava literalmente fazendo umas traquinagens, né? Ela estava lá com meu irmão, com o restante da família, tudo tranquilo, e eu lá na cozinha fazendo alguma coisa ruim. Tem muito crente fazendo isso, fazendo arte, fazendo maldade. É cortando o fio da energia, tá entendendo? Quem entendeu? Não? Nunca entendeu isso? Lá em Gravatá tinha umas senhoras que elas compravam leite. Hoje em dia você compra leite, hoje em dia o negócio está moderno, ainda existe, mas hoje você compra o leite na padaria, tem farmácia que vende leite naquela geladeira, o leite de caixa, aquela coisa toda, mas antigamente era o leite, você comprava o homem vendendo com uma carroça de burro, e tinha um negócio lá de leite, e ele pegava como é o nome? Uma sacolazinha bem fininha ali, transparente, colocava o leite, entregava a você.
Antigamente era assim. Aí tinha umas senhoras que compravam esses leites, elas vinham com as sacolas na mão, assim. E eu ficava no terraço de casa, esperando elas passarem. Aí eu pegava umas pedrinhas pequenas, aquelas menor do que as do rim que eu falei, lembra hoje de manhã? Então, pegava umas pedrinhas pequenas e quando as senhoras passavam eu jogava. Tem muito crente fazendo isso. Maldade. Em que sentido? Não faz dessa forma, mas muitas vezes está preparando alguma coisa contra o irmão. É um exemplo, tá bom? Está ali servindo no departamento, aí os dois estavam servindo, aí esqueceram o ar-condicionado ligado, sabe que o pastor vai reclamar no outro dia. Aí os dois esqueceram o ar-condicionado ligado, aí um deles manda para mim, pastor, fulano de tal esqueceu o ar-condicionado ligado. Entendeu agora? Mas foi ele também, ou os dois. Mas faz isso, que é planejando, é uma maldade contra o outro irmão. Cuidado, abandone essas coisas. Quando eu era pequeno, eu gostava de fazer algo, né? Eu fui criança, viu, gente? Então, por exemplo, hoje em dia ninguém investe mais nisso não, mas antigamente os motoristas de carro, eles colocavam umas capsulanas bonitas no carro, né? Da Ferrari, elas de metal, lembra de capsulana, aquele negocinho que fecha o pito do carro, da válvula, né? Hoje em dia é de plástico, né? Tem gente que nem coloca, as minhas mesmo eu nem sei se tem, mas tem gente que coloca umas, tem uma chavezinha e tal. Gente, eu vi aquele dali, eu fazia o quê? Além de levar um alicate para arrancar, remover, eu ainda fazia um favor para o homem. Secava o pneu do carro. Rapaz, esse pastor tem história, viu? Ai, Jesus. Aí eu falei isso uma vez em um lugar e teve um irmão que gritou lá, eu ainda faço. Eu disse, que é isso, irmão? É igual tocar a campainha dos outros e correr. Aí uma vez um irmão disse, não, de vez em quando, voltando da escola com meus filhos, eu ainda faço. Eu, que é isso, rapaz? Então tem gente que tem maldade, gente, que faz essas práticas, e isso não deve ser o nosso procedimento. Amém, gente? Amém. Deixa eu caminhar, senão o negócio vai ficar muito tarde. Mas está sendo bom, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos mais. Blasfêmia e linguagem obscena no vosso falar. Então nós precisamos abandonar uma linguagem obscena. Você sabia que tem crente que tem linguagem obscena? Você olha assim e diz assim, nem parece ser crente. A palavra do crente deve ser temperada, diz as Escrituras. Amém, gente? Ele não pode ter uma palavra obscena. E cá para nós aqui um segredo, tá bom? Não precisa você expor sua vida íntima no seio da igreja, não. Tem gente que tem prazer de estar contando o que aconteceu em casa, com a mulher, com o marido. Eu estava em um lugar uma vez, uma irmã chegou na frente do pessoal, né, da gente da igreja, jovem, né, no tempo eu solteiro, né, na peleja, né, namorando, doido para casar, aleluia, dormir junto, acordar junto. Aí a irmã chegou e disse assim, eita, hoje meu marido... As pessoas que estavam assim perto olharam assim, ficou todo mundo desconfiado, né? Mas tem gente que faz isso. E aí começa a dizer o que fez, o que deixou de fazer. Cuidado com as linguagens obscenas do vosso falar, como diz a Bíblia. E o pior, isso é tão insensatez que termina a mulher se expondo e expondo o marido, e às vezes tem ali uma pessoa que está 200 anos sem coisar, aí vê o marido ou a mulher falando isso, aí começa a desejar agora o outro. Ah, quer dizer que ela faz com ele, né? Entendi. Ou seja, insensatez, está abrindo brecha para o próprio casamento ser destruído. Diga misericórdia. Então tenhamos cuidado com a linguagem obscena do nosso falar. Devemos abandonar toda linguagem obscena. Crente não é para estar falando piadas de cunho pornográfico. Crente deve abandonar essas coisas. Amém, gente? Aleluia. Vamos mais. Não mintais uns aos outros. É interessante Paulo ter que falar isso para crente, né? Mas tem crente que gosta de mentir.
Não mentais uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Mentira é uma realidade da velha natureza. A nova natureza em Cristo Jesus não cabe mais mentira. Mas sabe o que mais me surpreendeu, irmã Cessa, aqui em Paulista? Foi a quantidade de líderes, pregadores, ministros e irmãos da igreja que mentem. Por tudo. Se você faz uma pergunta, você fez tal coisa? Mente. Não fiz, estava não. Aí eu e Daiane termina a gente pegando a pessoa na mentira. Precisava isso, gente. Mas uma quantidade de pessoas que mentem por tudo. Mente por causa de coisas da igreja, imagine lá fora. Misericórdia, gente. Então isso não pode existir no nosso meio, crente mentindo. Olha, uma coisa, você pode entrar em contato aí com o pastor John, lá de Arco Verde, foi meu pastor. Né? O número dele até hoje eu lembro. Você pode entrar em contato com ele, com o pastor John, e perguntar, pastor John, o que é que o senhor elogiava mais em Saulo? Ele vai dizer assim, o que eu elogiava mais em Saulo é que ele pode se quebrar todinho, mas se ele falou algo, ele segura. Ele não mente. Vou confessar uns pecados aqui para vocês. Uma vez o pastor pintou a igreja. Pintou a igreja de preto, igreja toda preta, tudo preto. O gato preto, tudo preto, as paredes pretas, o teto preto, piso preto, teto preto. Tudo preto. Aí eu cheguei na igreja, né? Porque tem irmãos, aqui na igreja tem alguns assim, porque eles acham que eles têm que dar a opinião deles em tudo, né? Chama-se comentadores do culto. Né? Eles comentam todos os departamentos de tudo que acontece. Eles acham que tem que comentar, dar uma nota de comentário, né? Tem um comentador esportivo, né? Aí tem um comentador de culto. Aí eu cheguei na igreja, eu era um desses comentadores. Aí cheguei na igreja, aí tinha uns irmãos assim, aí eu disse, misericórdia. Pintaram a igreja desse jeito. Aí falei um negócio na frente dos irmãos. Eu disse, está parecendo uma boate. Eu, pregador, era um exemplo para o pessoal. O pessoal olhou para mim assim, o líder do diaconato olhou para mim e ficou... Não tem a pessoa quando fica decepcionado com você? Ele olhou e ficou decepcionado. Gente, não deu um minuto. Já estava no gabinete do pastor essa história. Olha, fique tranquilo, tudo chega ao pastor. E às vezes deturpado, né? Aí, por isso que eu não dou crédito às coisas que chegam. Eu sempre procuro conversar com a pessoa. Aí, chegou ao pastor. Antes do pastor começar a pregação, Cessa. Antes dele começar a pregar, antes de eu sentar, ele manda me chamar. Aí eu fui subindo. Já estou indo ao teu encontro. Eu na via dolorosa. Quando eu chego, ele disse, Stan, cara, olha, me chamou de Stan, vai vir alguma bronca. Aí ele, Stan, cara, nós pintamos a igreja, fizemos aí umas coisas e tal. Você tem todo o direito de não gostar da pintura. Você pode não concordar, não gostar, mas primeira coisa, não é responsabilidade sua pintar a igreja, é minha. Eu sou o pastor da igreja, não você. Segunda, você pode até discordar, mas você não precisa vomitar a sua discordância na frente das pessoas. Você falou que a igreja estava parecendo uma boate, eu disse, falei, pastor. E tá mesmo. Ele disse, certo, mas fique para vocês. Aí eu, tá bom, pastor, me perdoa. Vou ficar para mim. Mas tá. E ele começou a rir. Então, às vezes, gente, e depois ele terminou pintando a igreja de novo, para não ficar desse jeito. Mas, às vezes, a gente precisa ter muita sabedoria em relação a essas coisas. Principalmente pessoas que são líderes e pregadores, porque um comentário seu pode destruir todo o brilho que alguém tinha por você. Amém, gente? Então, tenhamos cuidado com essas coisas, para que a gente não se engane, para que a gente não entre nessas coisas. Misericórdia. E assim vai, o pastor escolheu uma pessoa ou outra, às vezes a gente toma umas decisões e o pessoal não sabe, aí fala, discordo disso aí.
né? Mas discordar para quê? Né? Vai somar em quê? Não, discordo só para discordar, só para mostrar que eu sou da discordância mesmo. E, gente, nem tudo que acontece na igreja a gente vai dizer tudo. Amém, gente? A gente está trabalhando, lidando com pessoas, e assim é o dia a dia da igreja. E eu lembro que um pastor tinha indicado um casal lá para auxiliar ele. E o que foi que os comentadores da igreja disseram? Discordo. Eu e Daiane chega como comentador, né? A gente era comentador. Aqui na igreja tem uns 4, né? Comentador. Todo culto eles mandam uns comentários para a gente. Eu acho que vocês não sei o quê, acho que o culto foi isso, acho que fulano não deveria ser líder, eu acho que... Bom, a gente também já fez isso, viu, gente? Fica tranquilo. A gente já pecou também, aleluia. Então, eu cheguei e comentei: pastor, eu acho que fulano de tal não deveria ser líder. Aí o pastor olhou para mim e disse assim: mas isso aí é comigo, não é com você. Fica na tua. Em outras palavras, não é da tua conta. Aleluia. Não mintais uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Vamos avançar, verso 10 e 11 para finalizar. Agora sim o louvor pode vir, só para vocês pensarem que eu vou terminar. Aleluia. E aí é o terceiro tópico, né? Ele vai falar sobre esse novo homem. Aí ele diz assim: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O verso 11: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aqui, o apóstolo Paulo faz um contraste entre o novo homem, o velho homem e o novo homem. É como se Paulo estivesse querendo lembrar-nos Adão. O velho homem é sinônimo de Adão após a queda. Amém, gente? E o novo homem é sinônimo de o novo Adão, ou o último Adão, Cristo. Ou seja, ou você está no velho Adão, com as velhas práticas, ou você está no novo Adão, no último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, com a nova vida. Amém? Então, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, e assim nós devemos proceder, porque nós fomos comprados com alto preço, e Cristo é tudo em todos, segundo as Escrituras. Amém? E aí eu finalizo com isso. Eu já contei essa história em um outro momento, mas eu vou contar novamente. A história da igreja registra algo muito interessante de um santo da igreja, ou um líder da igreja chamado Agostinho. Alguém já ouviu falar sobre Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona? Se você estudou qualquer área do estudo que lida com filosofia, vai estudar Agostinho. Então, tem um determinado momento que Agostinho de Hipona, antes ele tinha uma vida devassa, ele saía com as menininhas do local que ele estava, saía em vários prostíbulos, e aí esse homem se converte, é alcançado pela graça de Deus. E quando o Agostinho é salvo, depois de um tempo, ele foi alcançado pelo Senhor e ele começou a ter discípulos, pessoas que seguiam ele por causa do Cristo que ele seguia. E aí, depois de alguns anos, ele volta nessa cidade que ele saía com essas mulheres. E uma delas, que estava no prostíbulo, o reconheceu. E quando ele foi passando, ela começou a gritar: Agostinho. E aí, diz a história da igreja, né, que ele continuava andando junto com seus companheiros, como se não estivesse ouvindo. E a mulher insistentemente: Agostinho. Tem irmãos aqui que visitavam muita mesa de bar, e quando ele passa até hoje na frente desses bares, algumas pessoas que ainda estão lá bebendo falam assim: fulano de tal, vem. Até hoje acontece isso. E aí essa mulher insistentemente disse: Agostinho, lembra de mim, eu sou aquela. E a história da igreja registra que Agostinho virou e disse assim: e eu não sou mais aquele. Aquele homem morreu, e hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Que possamos olhar, irmãos, para todas as propostas da vida antiga e dizer: nós morremos, agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Eu não sou mais o mesmo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, comprado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Fecha os teus olhos. Pai, eu te dou graças. Obrigado por essas instruções que nós recebemos, Senhor. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, e a minha oração é que eles andem em santidade,
que eles andem refletindo a vida de Cristo, o nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por essas exposições de Colossenses que tanto o Senhor tem falado conosco. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos e oro para que eles prosperem nos seus caminhos, para que eles possam evidenciar o cristianismo autêntico. Eu te agradeço, Senhor, pela vida deles, no nome santo de Jesus. Nos concede graça, Senhor, e nos fortalece, Senhor, para que possamos viver e resistir às tentações e fugir de toda cilada de Satanás, através, muitas vezes, da impureza, da prostituição, dos desejos da carne. Pai, eu te dou graças pelo Senhor nos fortalecendo com poder no homem interior. Eu te agradeço, Senhor, porque nós sairemos daqui hoje mais fortalecidos, mais instruídos pelo Senhor, no nome